Esse vídeo é para você que está começando a produzir conteúdo na internet, para você que está começando a colocar certa certeza naquilo que você está fazendo aqui dentro das redes sociais, que é a construção da sua marca pessoal. Eu quero te dar uma visão pessoal minha que aconteceu já comigo e continua acontecendo caso eu não tome cuidado, isso pode voltar a acontecer, que é aquele famoso isolamento que em alguns casos é até mesmo idolatrado, mas que não é nada bom. E eu vou te contar o porquê nesse vídeo. Se você se sente, né, antes de eu começar o assunto em si, se você se sente isolado, se você se sente cada vez mais as suas ideias, o seu pensamento, a forma como você sente que evolui no trabalho, você sente cada vez mais que isso está diminuindo essa força, isso tem um porquê. Isso já aconteceu comigo. Eu quero te contar aqui nesse vídeo agora o porquê que isso pode estar acontecendo. Eu, gosto muito de estudar, imagino que você goste também, de ler livros, de ver vídeos, de fazer várias coisas que, querendo ou não, rodeiam, esse mundo da internet. Só que existe um pequeno problema que acontece quando esse tipo de pessoa que trabalha, se expõe, etc, etc, existe um problema que pode acontecer, que é o problema do isolamento. O isolamento no seguinte sentido. Você foca tanto em fazer, por exemplo, vídeos como esse, em escrever carrosséis para o Instagram, em fazer lives, em estruturar a sua marca, que você se esquece de uma coisa que é primordial, que é basicamente você conversar. E quando eu digo conversar, é literalmente conversar com pessoas. Durante muito tempo na minha vida, eu fui aquele tipo de pessoa que gostava de ficar isolada. É confortável, é legal ficar isolado, eu gosto, porque, é onde eu consigo ler meus livros, é onde eu consigo escrever, é onde eu consigo colocar, transpor as minhas ideias para o computador, para o caderno, eu consigo dar forma para tudo aquilo, Só que, para isso tudo acontecer, para esse mecanismo criativo poder acontecer, esse mecanismo de organização de ideias, de organização de estruturas, de coisas que, por exemplo, esse vídeo para acontecer, eu não fiz roteiro, normalmente eu não faço roteiro, mas eu tive que minimamente na minha cabeça organizar isso aqui, E para isso acontecer, eu tenho que ficar em silêncio, eu tenho que ficar mais recluso para eu poder expressar essa ideia de uma forma que você consiga entender, Só que para essa ideia poder ter aparecido em algum momento na minha cabeça, obviamente que eu não sou um ser divino que, tem ideias do nada. Isso, ninguém é assim, ninguém consegue ter isso. Todas as ideias que você tem, e que as pessoas que você acompanha na internet também têm, elas vêm de experiências, de coisas que essa pessoa vê. Por exemplo, eu posso, no meio desse vídeo, ter uma ideia. Só que eu só obtive essa ideia a partir do movimento que eu me coloquei. Me coloquei no movimento de falar sobre um assunto e sem querer apareceu na minha cabeça uma ideia. Me coloquei no movimento de ler um livro, apareceu uma ideia porque a partir daquele conhecimento daquele autor eu também consegui olhar para a minha vida e ter uma ideia. A mesma coisa com vídeo, com aula, enfim. Isso vai ser, as ideias elas vão sempre aparecer dado a sua exposição para com as pessoas. E esse é o ponto do vídeo. Durante muito tempo na minha vida, eu fui uma pessoa que, como eu estava dizendo, eu gostava de ficar sozinha. Eu ainda gosto de ficar sozinho. Só que esse gostar de ficar sozinho foi tão forte, tão forte, tão forte, que começou a ficar ruim para as minhas ideias. E eu só consegui perceber isso quando eu participo de vários grupos de mentorias, pessoas que falam da mesma coisa que eu. Só que normalmente eu fico assim, só no WhatsApp ali conversando, trocando uma ideia, lendo a mensagem, nada de muito, muito intensivo, digamos assim. Só que toda a mentoria, por exemplo, tô pegando o exemplo da mentoria aqui, eu vou mais a fundo aqui, só um minuto, Vamos construir um raciocínio junto aqui. Só que toda mentoria, normalmente, ela tem um encontro ao vivo, seja uma vez por mês, uma vez a cada uma semana, que seja. E eu não estava aparecendo nessas mentorias, Por quê? Porque, não dá tempo, tem que fazer as coisas, etc, etc, beleza. E o que acontece? Eu começo a me esquivar de possíveis novas ideias que podem aparecer. E eu só percebi isso quando, sem querer, deu na minha cabeça, hoje eu vou participar da mentoria, vou lá. Aí entrei na mentoria. No meio da mentoria, o pessoal falando de outros assuntos começou a, uma ideia aqui, uma ideia ali. E eu não digo nem ideia de conteúdo, também ideias de conteúdo, mas ideias, principalmente, ideias de negócio.
ideias que eu posso olhar para o negócio de alguém e implementar no meu. Ideias de comunicação, ideias de branding, né? Ideias de coisas gerais do mercado digital. E quando eu comecei a ter essas ideias, eu percebi o quão bom é participar de conversas. Porque no dia seguinte, o que aconteceu? Eu fui para academia, né? Fui para academia, subi na esteira e coloquei um vídeo para assistir, como eu já falei. Eu já falei que eu faço isso normalmente. Eu falei que essa ação é uma ação rotineira minha, eu gosto de fazer isso. E eu falei isso em outro vídeo, eu vou deixar fixado aqui esse vídeo. E o porquê que eu faço isso. Coloquei o vídeo e, de novo, começou a aparecer mais ideias. Eu concluí, depois desses eventos acontecendo, que você só consegue ter ideias caso você se expõe, né? Caso você, de forma deliberada mesmo, você vai lá e se expõe num grupo, você se expõe para informações, você se expõe para experimentos, você se expõe a coisas novas, né? Se a sua vida, né, e agora a gente entra num lado mais para pegar toda essa coisa que eu falei aqui e transpor para a sua vida, tá? Para você pegar isso como conhecimento. Se hoje a sua vida, os movimentos que você faz, tudo que você faz na sua vida, você nota que tem uma certa, eu não sei nem como é que fala essa palavra, mas você nota que é monótono uma coisa, né? Monotonidade, não sei nem se é assim que fala, mas você nota que a coisa é monótona, né? A sua vida é sempre a mesma coisa. Né? Ó, vou abrir um parênteses aqui. É muito bom você ter uma rotina. É ótimo você ter uma rotina. Na verdade, é o ideal, né? Todo mundo ter uma rotina estruturada, minimamente que seja com horários ali, que você consiga fazer todas as coisas que você quer fazer no mesmo horário. Isso é o ideal. Só que chega um ponto, é como se fosse uma divisão, né? Por exemplo, tem essa linha aqui, a rotina é bom, mas chega nesse ponto aqui da rotina que ela começa a ficar prejudicial. Porque e se eu não me engano, tem até um livro que fala disso, que ele é um livro sobre comportamento social. Nós, seres humanos, achamos que as ideias elas surgem de coisas lógicas, mas normalmente elas não surgem de coisas lógicas. E a rotina, querendo ou não, é um sistema que te coloca num processo lógico de vou fazer tal coisa, depois outra coisa, e tudo bem. Isso é muito bom, porque você precisa, obviamente, ter planejamento. Só que a contrapartida, e isso acontece muito na nossa cultura atual, principalmente na cultura de quem está nas redes sociais, né? As pessoas idolatram a constância, a rotina, a produtividade, não sei o quê. E isso torna a coisa maléfica para você mesmo, porque essa falta de rotina também, que é o ao contrário, meio, digamos assim, um pouquinho desse caos, é muito bom para você ter novas perspectivas. O que estava acontecendo comigo, resumidamente aqui? Estava acontecendo o quê? Eu estava numa rotina tão fixa ali, de não me expor, não me sujeitar a conversar com essas pessoas, a não entender quais são as ideias delas, e eu estava sendo tão rígido ao que eu estava pensando, que o meu conhecimento começou a ficar limitado. E isso, obviamente, é uma coisa muito ruim. Muito ruim. Porque chegou num ponto, e isso pode ser que já tenha acontecido com você, e se não acontece, vai acontecer. Vai acontecer porque eu sei, eu vivi isso aqui. Chegou num ponto que parecia que eu tinha murchado. Eu não tinha mais o que falar, por exemplo. Sabe quando você fala assim, não tem mais ideias de conteúdo. Não sei mais o que fazer. Não sei o que. Exatamente, é isso que acontece. Por quê? Porque você não está se expondo a novos fatores. Você não está nem... Às vezes você não está nem pegando um livro para ler. Você está sempre ali no mesmo livro, sempre fazendo a mesma coisa, vendo os mesmos vídeos. Você só faz a mesma coisa toda hora. E isso é, obviamente, contrário à rotina. Parece que até eu estou falando para você viver num caos, mas não é isso. É você saber equilibrar as coisas. O ponto desse vídeo aqui é exatamente esse. Quão equilibrado hoje a sua vida está? Quando você olha o quesito rotina e o quesito... Eu vou deixar essa palavra aqui, tá? O quesito caos, né? Quando você olha a rotina de um lado e caos do outro. Quão equilibrado essas duas coisas estão? Quão você consegue ter uma rotina, mas você consegue ter períodos onde você não tem o controle das coisas. Porque essa mania de organização, rotina, procrastinação, né, contra a procrastinação, é um movimento da nossa própria cultura de sempre querer e ter o controle das coisas. E no fundo, né, se você for parar para pensar, você não tem o controle de nada, né? Pode, sei lá, agora entrar um helicóptero na janela do teu quarto aí que você está assistindo e acabar com a sua vida toda. Né? Deus me livre, mas pode acontecer. Eu posso sair na rua daqui a pouco depois desse vídeo para comprar um pão e alguém me matar. Ou eu posso achar R$1 milhão.
A vida, no fundo, ela não tem controle. E querer controlar essas coisas, querer ter esse controle, porra, monstruoso, faz com que você comece a murchar. E foi isso que começou a acontecer comigo, né? Quando eu me expus a esses dois fatores de... Primeiro, eu entrei na mentoria e ali eu comecei a ter várias ideias, começou a rodar as coisas. E segundo, eu comecei a fazer esse movimento, e inclusive no dia seguinte da mentoria, de colocar um vídeo de uma pessoa falando. E aqui entra uma coisa importante. Tratar esse vídeo como se fosse uma conversa que eu estou tendo com aquela pessoa que eu estou conversando, né? Que eu estou conversando, que eu estou assistindo, no caso. Quando eu comecei esse movimento de me expor, foi quando as ideias começaram a voltar. Foi quando eu comecei a ter de novo boas ideias de conteúdo, obviamente, que é a primeira coisa que um criador de conteúdo busca, mas também ideias de negócio. Coisas que, pô, e se eu fizer isso aqui? Pô, e se eu ir por esse caminho? E se eu tentar fazer outra coisa, né? Você só consegue ter essas coisas quando você se expõe a coisas diferentes. Obviamente, se você só está vivendo na mesma rotina toda hora, é óbvio que você não vai conseguir fazer isso, porque você não tem essa perspectiva. E você só abre a perspectiva quando você se coloca nessa experiência, né? O professor Olavo, inclusive, ele falava, né, de uma teoria, né, que é o signo e o significado é referente. Eu não vou, obviamente, entrar em detalhe aqui, só que existe o signo e o significado. Isso tudo são, vamos pegar o exemplo da vaca, né? A vaca é o quê? O signo da vaca. Quando você pensa a palavra vaca, ela tem ali uma forma, você meio que imagina. O significado, né? Estou resumindo bem aqui, tá? O significado é a vaca, você vai lá e imagina a vaca, você sabe que a vaca tem 4 patas, é malhada, etc, etc, ela muge, enfim. Só que a experiência você só consegue obter quando você vai lá no campo e vê a caceta da vaca. Que aí você sabe o que é uma vaca de fato, quando você vivenciou. Só que você só vivencia uma coisa e você tem essa nova perspectiva da coisa quando você se coloca em movimento, quando você vai lá e atrás dessa situação que você quer se colocar em movimento, né, dessa situação de experiência, você vai lá e faz a coisa. Se você não faz, você começa a murchar. Então, resumindo a coisa toda aqui, se você tem esse problema, né, ou você está com esse problema, ou caso você enfrente em algum momento esse problema na sua vida de parecer que as coisas não estão se encaixando, que você está murchando, digamos assim, que você não tem mais, parece que a coisa não está rodando mais, você não tem boas ideias mais, pode ser que você esteja querendo controlar muitas coisas, pode ser que você não esteja se expondo a novos lugares, você não está conversando, principalmente aqui que é o ponto do vídeo, conversando com outras pessoas, trocando ideia, adquirindo novas experiências, tá? Então, resumindo a coisa, se coloque em movimento constante, todos os dias, o mínimo que for. Se coloque em movimento. O ato de você, por exemplo, sair da inércia e ir para a academia faz com que você comece a ter, por mais que isso esteja dentro da sua rotina, se você ficar ligado, você começa a entender que aquele pequeno movimento rotineiro, ele também tem um quê de causa ali no meio. Você consegue também retirar alguma coisa nova dali. Só que você só consegue retirar porque você se colocou em movimento. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, fechou? As pessoas que assistem esses vídeos, elas não se inscrevem no canal. A maioria das pessoas, inclusive. Isso é dados do meu canal do YouTube aqui. Então se inscreva no canal, caso você queira acompanhar mais vídeos como esse, fechou? Tamo junto, espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui.